Professor, boa noite para o senhor, boa noite minha Bahia. A gente fala ao vivo, como o senhor mesmo disse, aqui do Instituto Médico Nina Rodrigues, onde funciona também a Polícia Técnica. Isso porque mais cedo estiveram aqui familiares e também amigos desse motorista por aplicativo que estava desaparecido desde a noite da última terça-feira, quando saiu para trabalhar. Como o senhor mesmo adiantou, o corpo dele foi localizado aqui no Instituto Médico Nina Rodrigues. O pai dele esteve aqui, o pai que inclusive é um militar aposentado do Exército Brasileiro, conversou com a nossa equipe de reportagem, mas ele disse que de fato reconheceu o corpo então do filho, o Ademilton Costa Júnior, de 27 anos. E a informação que a gente tem em relação a esse caso, que também chegou para a família, é que o motorista por aplicativo, presta atenção gente nessa história, porque deu uma reviravolta danada. Ele sai, eu vou começar do início, ele sai na terça-feira para trabalhar, estava prestes a se casar, ia inclusive hoje dar entrada na papelada do casamento, isso não significa dizer que ele iria casar hoje, e ele sai então para trabalhar na terça-feira. A esposa consegue ainda manter contato com ele, mas chega em um momento que as mensagens não são respondidas, e isso começa a preocupar. Quarta-feira ele segue então desaparecido, e hoje o corpo dele é localizado. Lembrando que antes da confirmação do corpo dele aqui no Instituto Médico Nina Rodrigues, a informação de que o carro do motorista por aplicativo foi localizado na localidade ali, na região de Pirajá. Dentro do automóvel, de acordo com a família, estavam todos os pertences do motorista que foram deixados então por ele dentro desse veículo. E aí o que acontece, gente? O pai veio aqui, reconheceu então o corpo dele e a informação que se tem sobre a morte é de que o motorista por aplicativo teria sido alvejado, teria sido morto durante uma operação policial. Entende só, a informação da polícia é de que ele estava com uma outra pessoa até então não identificada, que também morreu durante essa operação policial no Cabula. A polícia diz que os dois estavam realizando assaltos naquela localidade e armas de fogo teriam sido apreendidas durante essa operação onde o Ademilton ele foi morto. Mas em conversa com o pai, aqui no Instituto Médico Legal, ele relatou para a imprensa de que investigadores teriam mostrado a ele imagens de câmeras de segurança, onde nessas imagens o filho aparece sendo raptado por homens até então não identificados e sendo colocado dentro de um outro carro. Por isso o pai acredita que o filho dele foi obrigado a dirigir para criminosos naquela região onde os assaltos estavam sendo realizados. O pai, ele defende o filho, defende o nome do filho, diz que o filho é inocente, diz que ele, inclusive, é uma pessoa que vai à igreja muito tranquila, que era, na verdade, uma pessoa muito tranquila, que não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas ou com a criminalidade e que era um menino de 27 anos que pretendia, inclusive, constituir uma família já que ele iria casar. Agora, o que também chama bastante atenção, gente, dentro de todo esse enredo, e aí para além da espiritualidade ou da ciência, seja lá como você quer avaliar, um tio do motorista por aplicativo, ele contou então para a nossa equipe de reportagem que a avó do motorista teve uma espécie de premonição. Ela chegou a conversar com o neto, dizendo que ele não deveria rodar, não deveria trabalhar até tarde da noite, isso porque ele poderia morrer antes mesmo do casamento dele, e foi justamente isso que infelizmente aconteceu. A gente conversou com o pai, como eu falei anteriormente, me dá aí, produção, a entrevista desse pai que mesmo diante do luto, se mantém de pé, firme, para a partir de agora entender o que aconteceu com o filho e preparar o sepultamento do único filho. Vamos acompanhar. O que eu sei é que eu falei com ele ontem às 4 horas da tarde e depois eu fui dormir à noite, ele não tinha chegado. Eu acordei 4h30 da manhã que eu vou para a academia, percebi a luz acesa da escada, fui no quarto dele, chegando lá ele não estava. Eu aí fiquei aguardando até umas 6 horas ele chegar, liguei, não consegui falar. Depois disso comecei a tomar as medidas cabíveis para poder encontrá-lo. E segundo o investigador que a gente teve pela manhã,
A câmera de rua mostrou o pessoal saindo de um carro com ele, colocando em um outro carro e assim forçou ele a dirigir para esse confronto que houve na rua Silveira Martins. Mas ele não é envolvido, não fuma droga, não bebe, não dorme fora de casa, por isso a gente deu esse problema, porque a gente não dorme fora de casa. Então, ele não ia casar hoje. Hoje ia ser, ele reconhecer a assinatura, o casamento dele está marcado para janeiro, não era hoje. Então, o que está se falando, não foi eu que falei, foram outras pessoas que falaram, entendeu? E é assim, a gente está aqui, infelizmente aconteceu, e Deus vai nos dar força para prosseguir. O pai, pelo que a gente está vendo aí o senhor falar, o seu filho era um cidadão de bem, e a pergunta que fica é, ele sabe atirar? Porque a polícia diz que foi apreendida também armas, né, durante essa operação. A arma era de outros, ele não sabe nem pegar nenhuma arma, ele não sabe atirar, ele não sabe pegar nenhuma arma. Quem atira sou eu atiro muito bem, porque fui militar, mas ele não, nunca pegou nenhuma arma. Nunca se interessou pela sua profissão, por exemplo? Nunca, ele nunca, tanto que ele é mecânico. Ele é mecânico e no horário vago ele fazia Uber, mas ele nunca botou uma arma. Olha, gente, além do pai, estiveram aqui também amigos do motorista por aplicativo na tentativa de entender o que de fato aconteceu, porque todo mundo estava nessa expectativa desse casamento que iria ser muito em breve. O pai mesmo diz aí que o casamento já estava marcado, ele iria então dar esse reconhecimento nessa assinatura e ninguém esperava então por um desfecho como esse. Lembrando que essa história começa então com um desaparecimento dele, ele sendo ali considerado desaparecido pela família e também pelas autoridades aqui da nossa cidade. E na sequência se chega então a informação dessa operação que foi realizada lá no Cabula, inclusive na edição anterior do Cidade Alerta, as nossas equipes de reportagem trouxeram esse assunto aqui, informando que 2 pessoas então tinham sido alvejadas, baleadas nessa operação, mas naquele primeiro momento não se sabia que entre essas pessoas que tinham morrido durante esse confronto com a polícia, de acordo com a polícia, estava então o motorista por aplicativo. E essas informações acabam então se cruzando justamente nesta quinta-feira, quando o pai chega aqui no Instituto Médico Nina Rodrigues, descobre que de fato o corpo do filho estava aqui e descobre também o que teria motivado a morte desse rapaz de apenas 27 anos. E aí o que acontece a partir de agora? O pai não sabe exatamente como é que vai ser o velório e o sepultamento, porque esse corpo ainda não foi liberado, o corpo ainda está aqui, né? Existe uma informação de que o corpo já estaria em um inicial estágio de decomposição ali, o que dificultaria ou que atrasaria um pouco essa liberação, e aí existe a previsão que o corpo seja então liberado na manhã de amanhã, para que a família possa então iniciar todo esse procedimento de localizar um cemitério, contratar uma funerária, para que então um enterro digno seja dado a esse trabalhador que estava com o casamento marcado. A gente também conversou com um tio que, bastante emocionado, com a voz ali um pouco embargada, falou em relação a esse sobrinho tão querido que ele considerava um filho. Rodou. Um menino bom, um menino maravilhoso, um menino que só Deus sabe, na igreja, ia casar agora, né, e a assinatura dele ia ser hoje. Mas a história dele foi tirada, né? Porque Você emociona ao lembrar desse sobrinho que vejo que é quase um filho. um filho, porque ele me ligava sempre. Meu tio, o carro teve isso, quebrou, o que é que eu faço? Aí porque eu trabalho na Transalvador, eu sou motorista de viatura. Então, é um pouco difícil pra gente. E o pai, que é um bom pai aí, que dá muito conselho, tá aí a história. Então fica um pouco difícil de a gente acreditar nessa situação, que eu acho que não pode ficar impune desse jeito, né? Com um pai de família, né, trabalhador, um menino de bem, ser pego por um vagabundo, né, por pessoas que só Deus sabe, né, o que foi feito com ele, mas está nas mãos do Senhor.
Olha, gente, eu falei agora há pouco sobre cruzamento de informações e é justamente a conclusão desse cruzamento que a gente espera a partir de agora por parte da polícia. A gente vai continuar acompanhando esse caso para que a gente tenha, de fato, um cenário bem definido e de uma forma oficial por parte da polícia, que já diz, então, que houve, de fato, essa operação e que 2 pessoas foram, então, baleadas, pessoas que estariam realizando assaltos de acordo aí com a polícia na região do Cabula e que armas de fogo foram apreendidas. Do outro lado, então, a gente tem essa informação de que esse motorista por aplicativo foi retirado de dentro do carro dele, colocado em um outro veículo e obrigado, então, a transitar pelas ruas aqui de Salvador, realizando ações criminosas, possíveis ações criminosas, né? E aí, a partir de agora, a gente percebe aí que por conta da violência, mais uma vez, uma família destruída aqui na capital baiana.